Olá pessoal, estamos iniciando mais um culto familiar. Sejam todos bem-vindos aqueles que estão assistindo pelo YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Também peço a vocês que aproveitem para deixar o seu like. E caso vocês não gostem, é só retirá-lo. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Vamos orar. Pai querido, nós te damos graças por mais uma oportunidade que nos concede de estarmos reunidos como irmãos, reunidos todos em irmandades, para ouvir a tua santa palavra através de teu servo. Pedimos que derrame sobre ele toda sorte de bênçãos com poder e grande glória, e que a mensagem venha preencher o espaço que há em nossos corações e nossas mentes, preencher a nossa carência espiritual, a nossa carência afetiva, a nossa carência de toda a ordem que a tua santa palavra preenche. Te peço uma bênção especial por cada família aqui representada, que toque o coração daquelas pessoas que poderiam estar aqui conosco nesse momento, aprendendo, estudando, ouvindo, recebendo a mensagem, e que de alguma maneira elas possam ser tocadas em algum momento. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir então o culto dessa noite, dizendo ao Senhor que nós estamos aqui para adorá-lo. Que nós viemos aqui para nos prostrar diante da presença de Deus e para dizer que Ele é tudo para nós. Glórias a Deus. Eu nunca saberei
Olá, boa noite. A paz de Cristo a todos. Hoje estou aqui para trazer a palavra. Eu comecei hoje, né, a revisar todos os textos que eu tinha separado aqui para trazer a palavra. Eu ia falar sobre fé e perseverança e Deus me direcionou a falar sobre outra coisa e a gente vai passar um pouquinho aí para uma história já bem conhecida, algumas histórias da Bíblia, e a mensagem de hoje ela vai passar em torno de, entre aspas, né, poderíamos dizer, entre aspas, estereótipos e suposições. E hoje eu quero que vocês sejam levados a refletir no que temos hoje vivido como evangelho, como cristãos, como pessoas, no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz, como a gente se porta diante das pessoas, o que a gente dá evidência, o que não damos. E eu quero levá-los a refletir um pouco sobre como é o dia a dia de cada um. Bem, eu estava lendo aqui o texto em João, capítulo 4, mais especificamente, o versículo 19. Mas vou posicionar vocês na história especificamente desde o começo, porque eu quero ir a um tema, uma parte muito específica dela. Nessa parte, em questão de João, capítulo 4, João o Evangelho, nós temos aqui Jesus chegando na cidade de Samaria, encontrando em frente ao poço a mulher samaritana, e onde eles começam a ter um diálogo. Nesse diálogo, ele começa a falar com ela fala com ele, acha estranho, pois não é normal um judeu falar com uma pessoa de Samaria, pois eles tinham uma guerra entre eles, né, uma guerra política, ideológica, enfim, mas territorialista e forma diferente de se ver a religião, de como e onde prestar cultos, enfim, coisas da sociologia da época, e ainda assim ocorre um diálogo ali, aonde no final desse diálogo, né, Jesus ele pede para que ela, né, fique ali escutando, eles começam a conversar um com o outro entre si, e ao final do diálogo ele fala assim, João capítulo 4, versículo 16, vai, chama o teu marido e venha cá. E no versículo 17 diz, e disse-lhe a mulher, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu. No versículo 19, que é o ponto principal que eu quero focar, né, essa é a parte A do versículo 18 que eu li. No versículo 19, que é a parte que eu quero focar, a gente tem uma reação peculiar, onde ela fala, versículo 19, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Aí vamos ao versículo 20, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Esse é o versículo 20. Eu vou parar a leitura por aqui, porque é essa reação da mulher que eu gostaria de explorar. Essa conversa, ela começou justamente porque ela estava tirando água num momento sozinha, ali onde não tinha ninguém, e a cultura, como podemos ver desde o Velho Testamento, as mulheres costumavam tirar mais cedo para que não pegassem o sol muito forte, pois uma área desértica ali, né, aquelas bandas ali, então é complicado. E geralmente haviam muitas pessoas tirando água, não eram poucas, né? Então se via ali, naquele poço já bastante antigo, muitas mulheres retiravam a água e levavam para suas casas assim pela manhã, todas juntas, uma grande quantidade. Ela estava ali sozinha, tirando, né, a água do poço, e se deparou com Jesus. Na verdade, Jesus já estava lá, né, e ela chegou lá, né, e Jesus entrou em diálogo com ela. Jesus estava sentado junto ao poço. E Jesus ele iniciou o diálogo para ela falando, né, dá-me de beber. Possivelmente ela achou com certeza muito estranho, um judeu, e os discípulos dele não estavam com ele, haviam ido comprar mantimentos, então ele também estava sozinho, o que não era algo comum, os homens ficarem ali perto do poço. Geralmente, né, não era um ato que o homem fazia. Na época, principalmente, era uma tarefa especificamente dada às mulheres. E quando se era homem, geralmente eram servos ou escravos, enfim, que tinham sua marca definida, não podia se confundir antigamente um escravo ou servo com qualquer pessoa. E aí Jesus pediu a ela, dá-me de beber, e ela falou, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Isso é o versículo 9. E a gente já percebe duas coisas que eu gostaria de
né, que para mim elas se interligam, que às vezes a gente em nossa vida se depara com uma coisa, uma situação que ela nos coloca a ver da forma que a gente foi ensinado a ver. Por exemplo, Jesus fala para ela chamar o marido, ela disse que não tinha, e Jesus fala para ela, você falou a verdade, né? Não é com as outras palavras, você falou a verdade. O que você tem realmente não é seu marido, sim, que o marido já tiveste. E aí ela eu imagino ela já dando aquela olhada, tipo assim, então tu é profeta, né? Aí já vai para cima dele, né? Vejo que é profeta. A pessoal aqui adora no monte e vocês falam aí o tempo todo que é para adorar em Jerusalém, que Jerusalém tinha o templo. E é muito interessante porque ela percebeu que Jesus revelou algo do oculto, revelou algo que ninguém tinha como saber, ou seja, mostrou realmente que ele poderia ser um profeta, porém, ao invés da reação talvez esperada de, nossa, temos um profeta entre nós, ou alguma coisa nesse sentido, de repente fazer mais perguntas, ou até pedir uma bênção, ou fazer algum pedido, né, que pudesse vir diante do próprio Deus, às vezes justamente por não ir até o templo, ela já trouxe o estereótipo negativo que o povo de Samaria tinha pelos profetas. E um estereótipo que não era algo vindo dos profetas, era algo vindo da sociedade de época, né? Fariseus, estudiosos, que tinham essa briga com eles. Então eles diziam, né, o lugar certo de adorar é aqui em Jerusalém, porque aqui tem o templo é a casa de Deus, só tem como adorar no templo. E a galera de Samaria, um pouco mais conservador no que tange as tradições do Pentateuco, era a galera que gostava mais de adorar ali no monte, aquela coisa que tinha uma ligação mais com as práticas de Moisés, né? Assim, isso não é a diferença crucial entre eles, né? Estou falando assim em relação a esse texto, que agora por agora é o que nos importa. E isso fez com que ela, diante de Jesus, com uma simples revelação de algo oculto, ela tivesse um estereótipo tão negativo em primeira instância dele, que ela já foi interpelar ele com uma questão que era desimportante. Porque da mesma forma que Jesus falou para ela, se soubesse quem te pede águas, e é uma coisa que é pífia, né? Porque Jesus é o Messias. Ela fica sabendo depois, mas ela não sabia. Ela focou em uma coisa que ela foi ensinada a focar. E Jesus responde a ela, acho que uma coisa que ela também não esperava ouvir, no versículo 21, na verdade, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, versículo 22, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Versículo 23, mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Esse é até o versículo 23. Eu acho que quando ele responde isso, primeiro, eu acho que ela não esperava, porque eu acredito que ela não deve ter falado num tom muito amigável, e respondeu a uma pergunta. Assim, geralmente quando uma pessoa ela vai criticar alguma coisa, ou vai fazer uma coisa num tom meio censurador, ou não aprovando, ela primeiramente não vai esperar que você a critique, ou esperar que você fale de volta, ainda mais no caso ali de sendo um profeta, que geralmente só costumava se exaltar se fosse amando do próprio Deus, para evitar de cometer pecado. Acredito que ela ficou muito surpresa com a resposta dele, e ainda mais literalmente respondendo a sua pergunta. E como eu levo isso para os dias de hoje? Uma simples passagem, né, falando de estereótipos, de coisas que você aprende, porque essas coisas são coisas da cultura judaica do pessoal de Jerusalém. E eles se odiavam. Samaritanos, a galera de Israel, ali tinha uma disputa, né, entre si. Eles se odiavam. E isso foi uma coisa que ela aprendeu. A mulher, na época, não tinha direito de estudar, mas os estereótipos ainda assim foram passados. Então ela poderia ter perdido uma oportunidade de ter uma mudança de vida como ela teve, né? Se vocês depois tiverem oportunidade, tiverem interesse, quiserem ler o capítulo 4 inteiro e o resto ali do livro do Evangelho de João, vocês vão ver a mudança de vida que ela teve e almas, quantidade numerosa de almas que elas conquistaram para Cristo.
E tudo isso podia ter se perdido por causa de estereótipo, por causa de coisas que ela aprendeu, e se ela tivesse um pouquinho mais com a cabeça fechada, ela poderia ter se negado uma oportunidade de abrir os olhos para aquele que tem a vida eterna, para aquele que pode, né, que na época estava ali podendo dar o caminho da eternidade para ela, e que não era normal uma mulher ter tal tipo de oportunidade, conversar cara a cara com um profeta assim, se não num templo, né? E por mais que ele não fosse um profeta, ainda assim foi uma coisa muito rara. Ele é o Messias, ela ficou sabendo, foi a primeira a saber. E trazendo isso para os dias de hoje, como eu estava para dar uma mensagem que falava sobre salvação, sobre fé, uma mensagem sobre incentivo, sobre força, sobre ânimo. E quando eu comecei a revisar, eu senti um mal-estar muito grande. É como se no meu interior, Deus estivesse falando assim, eu não quero que incentivem, eu não quero que seja incentivado o que estão fazendo. Eu preciso que você pregue sobre outra coisa. E me veio a mensagem que eu estou trazendo. E a mensagem é o seguinte, às vezes a gente vê coisas que estão mais pautadas no que a gente aprendeu, mesmo senso comum, mesmo por pessoas religiosas, mesmo por leituras, e a gente acredita ou é levado a acreditar, a gente apoia ou é levado a apoiar, e a gente nem sabe o que está fazendo. Hoje em dia, o evangelho tem declinado cada vez mais, e as pessoas elas estão apoiando isso como se tudo fosse santo. As pessoas hoje estão fazendo campanha onde o dinheiro está comprando cura, e aí quando não acontece cura, a culpa é de Deus. Hoje as pessoas estão fazendo campanha com vassoura ungida que varre o espírito imundo da sua casa, sendo que a própria palavra diz que o que expulsa é o nome de Jesus. Hoje o evangelho está sendo propagado de forma vexatória, com um pirralho falando The King the Power na internet, e todo mundo dando risada como se fosse uma piada. Isso não é piada, isso deveria ser motivo de censura. E é dessa forma que as pessoas estão vendo e passando o evangelho, levando tudo na brincadeira. E às vezes uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de salvação, de cura, de libertação, quando você vê na rede social, às vezes você passa. Ou quando você ouve um carro, você pensa, nossa, por que o som tão alto? Só que de repente, se fosse esses que viram meme, no começo talvez você fosse na onda, porque ele rasga papel e fala que curou, porque ele diz CPF da pessoa, coisa que até o diabo pode fazer, porque faz malabarismos e cabala em cima do altar, e confunde as pessoas achando que é Espírito Santo. A Bíblia diz que haverão falsos profetas que terão capacidades tais que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Se enganariam até os escolhidos, você imagina aqueles que estão fraquejando, aqueles que estão iniciando, aqueles que hoje a gente prega e as pessoas têm um pouco mais de dificuldade. A gente tem que responder todas as dúvidas, ter uma paciência, porque a pessoa às vezes não foi criada no berço evangélico e está realmente com dúvidas, porque a Bíblia é algo complexo. Então, eu noto isso, a gente cria, às vezes, estereótipos quanto a pessoas, e às vezes a gente não se permite ouvir uma palavra. Eu não vou ouvir a palavra de tal pessoa, não. Eu não vou... eu acho que ele não vai ter uma boa palavra para mim, não, é muito novo, ou é muito velho, ou é convertido há 1 ano, e às vezes isso pode atrapalhar você de ouvir uma oportunidade, de ter uma oportunidade. Eu até estava conversando com a minha esposa recentemente, e eu falei uma frase para ela que eu decorei na minha mente, que eu falei para ela: o crescimento do mundo, ele não está ligado à maior força do diabo, não está ligado às mídias sociais crescendo, ela não está ligada à Globo, ela não está ligada ao TikTok, ela não está ligada a nada disso, ela está ligada ao fracasso da igreja. O diabo ele não pode ficar mais forte, porque o único poder que existe no mundo é o do nome de Jesus Cristo. A única autoridade é que está no nome dele, o único poder é o do sangue dele, ele é a autoridade. Mas a Bíblia diz que existem potestades e principados, todos embaixo dos pés de Jesus. Gênesis 3 deixa isso muito claro. Então, se hoje as coisas estão como estão, é por causa do fracasso da igreja. E hoje a minha mensagem, eu era uma mensagem totalmente oposta, e eu fui compelido por Deus a trazer essa mensagem, pedindo que a nossa oração, acima de tudo e primeiramente, seja por discernimento espiritual. Sim, discernimento, porque hoje a gente está se aproximando do fim dos tempos. A gente tem guerras e rumores de guerra, tem catástrofe natural acontecendo em tudo quanto é lugar. A gente tem pai contra filho, irmão contra irmão. Toda a desgrama que tem na Bíblia, que está dizendo que vai acontecer de profecia
já está tudo acontecendo. Estamos sim diante aos fins dos tempos. O começo do fim está muito próximo. Jesus voltar para buscar a igreja está muito próximo e a apostasia está chegando. As pessoas estão tendo comichão de ouvir a palavra de Deus. Mas será que é porque é a palavra de Deus ou porque já estão desacreditados de tantos falsos profetas? As pessoas estão tendo raiva do cristão, mas estão tendo raiva por causa do capeta ou porque o cristão está tão vexatório que às vezes até você ser associado a eles é algo vergonhoso. Então hoje é uma coisa que eu gostaria, né, que a nossa oração seja por discernimento, que seja por uma mudança de mente que a gente possa ter, para que quando as pessoas olhem para a gente, olhem para nossas atitudes, que não seja o estereótipo que tem hoje, do cristão de hoje em dia, que muitas das vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, será que se eu falar que sou cristão vão me associar a essa pessoa? Será que se eu falar que eu sou cristão eu vou perder mais credibilidade do que ganhar? Antigamente, você falar que era cristão há 30 anos atrás, você tinha uma credibilidade imensa. Hoje em dia, não mais. E percebo que isso é o desejo do coração de Deus, que o povo dele volte a se fortalecer. Vai haver um avivamento? Biblicamente, não vai. A própria Bíblia diz que não, porque ele até pergunta, né, quando o Filho do Homem voltar, haverá amor na terra, haverá fé na terra? Então, muito provavelmente a igreja vai estar mais fria do que nunca. Avivamento não haverá, de fato. Mas que pelo menos se cumpra aquilo que se diz nas cartas, né? Para quem que está de pé, que cuide para que não caia. E eu ainda coloco essa mensagem como algo mais abrangente. Falo para aqueles que, de repente, se desviaram por alguma mágoa na igreja, por algum problema que teve com liderança, com ministério, com pastores, alguma humilhação, alguma regra do homem que diz, de repente, que você não pôde fazer tal coisa por causa de alguma coisa que nem na palavra está. E você não vai cantar no ministério de louvor por causa disso ou daquilo, você está de banco porque cortou o cabelo, ou qualquer outra, né, com o perdão da palavra, desgraça dessas. Eu rogo que você volte para Cristo e faça algo diferente, faça algo melhor. Porque se você conseguiu se indignar com isso, se isso te machucou, você já está no primeiro passo para se tornar alguém melhor e não permitir com que outras pessoas passem por coisas que você passou. Eu vivi numa família, eu cresci em berço evangélico e minha família se desviou 2 vezes. Infelizmente, a segunda vez não voltou, até hoje. Eu sou a única pessoa que voltou para os braços de Jesus. E eu gostaria muito que minha família voltasse. Gostaria mesmo. E tudo por causa de mágoa, tudo por causa de ego, tudo por causa de coisas que não tem pauta bíblica, não tem base, não tem nada disso. E aí, por exemplo, o meu pai, que é uma pessoa que conhece a Bíblia, se deixou cegar pelo inimigo e hoje já pensa, todo pastor é igual, toda igreja é igual, tudo é igual. E isso acaba acontecendo, porque o que traz isso é a mágoa, o que traz isso é aquelas coisas que vão crescendo no nosso coração quando a gente não consegue o discernimento que a gente precisa. Então hoje o que eu peço é uma passagem simples, né? É uma frase simples, uma reação, apenas uma reação que a mulher samaritana teve às palavras de Jesus. Me fez pensar sobre isso. Ela tinha tanta, eu poderia dizer, mágoa, e o povo dela tinha tanto trauma de ter sofrido as humilhações, ouvido as palavras e até guerras que ocorreram do povo dela contra, né, o pessoal de Jerusalém, guerra cultural, sociológica, física mesmo, e que trouxe isso até Jesus, que quase fez com que ela perdesse a oportunidade da vida dela. De repente, se fosse um profeta, se fosse alguma outra coisa, a pessoa, quem sabe, não poderia ter ido embora, e a vida dela ter deixado de ser mudada por causa daquele trauma, por causa daquele estereótipo. Todo profeta é igual, daqui a pouco ele vai vir e vai falar que eu tô com a vida toda errada e você é condenada porque não adoro em Jerusalém. Só que está na hora das coisas não serem mais iguais. A gente tem tempo, os nossos olhos estão sendo abertos todos os dias para que a gente não faça igual estão fazendo, para que a gente não replique os erros que estão replicando, para que a gente não siga as pessoas que estão sendo evidência, para que a gente possa fugir para os montes, né? Como diz ali, se eu me recordo bem, em Mateus 24, fugir para os montes não é literal, né? É se isolar. Saia de perto da manada, saia de perto. Se todo mundo está mandando ir para o norte, vá para o oeste, não vá nem para o sul, para não ser clichê. Vá para o oeste, fuja, sai de perto.
se santifique, a palavra santo, significa separado, se separe, mas não só para Cristo, se separe dos outros, seja único, seja você o templo do Espírito Santo, e que ele possa agir através de você e das pessoas que estão percebendo a mudança em seu redor, para que você possa ganhar o mundo, não só o mundo não cristão, o mundo que está ao seu redor. Porque hoje, infelizmente, existem muitas pessoas dentro da própria igreja que não estão convertidas. Falo por mim, estive muito tempo na igreja, de 2011 a 2014, e hoje sei e tenho consciência que fiz coisas que, pelo amor de Deus, eram abomináveis. Hoje, depois que eu voltei para a igreja em 2018, eu tenho esse conhecimento. Então, eu falo por experiência própria, coisas que eu vivi. Então, o meu pedido novamente para que quem está desviado retorne, faça da igreja um lugar melhor, use sua experiência para fazer um melhor ID, para que as pessoas sejam melhores tratadas, para que as pessoas elas possam sentir o cuidado de Deus através da sua vida, e para que na sua vida não seja você agindo, e seja sempre Deus, você que é de alguma liderança, você que está me ouvindo que tem pessoas sob o seu comando, pastor, líder, obreiro, que de repente tem gente sob o seu comando, diácono, repense às vezes sua atitude, né? A gente percebe ali na carta aos Efésios que o apóstolo Paulo fala para aquele que serve, para que sirva com todo amor, com tremor e temor, como se também estivesse servindo a Deus. Só que ele também fala, né, para o Senhor, para que trate bem o servo, porque no final vai ser dado a todos, tanto o bem que você faz e o bem que você não faz, não importa se você é servo e se você é senhor. Então, às vezes é hora de repensar. Eu não sei o porquê que Deus me pediu para mudar o direcionamento da mensagem, não sei quem vai ouvir essa mensagem. Às vezes essa mensagem pode ser para uma pessoa, como pode ser para muitas pessoas, mas o pedido de hoje é que vocês possam repensar se o caminho realmente é o caminho estreito que vocês estão percorrendo, se a luz que vocês estão vendo não é apenas a luz de uma chama que está se apagando, ou é mesmo a lâmpada, a luz da verdade, né, que Jesus fala que é o caminho, a verdade e a vida, que a palavra é lâmpada para os pés. Será que essa lâmpada que você está vendo é a lâmpada do evangelho mesmo ou é o fogo do inferno? Então, que hoje, se essa mensagem seja uma reflexão para todos, que essa mensagem não entre no coração de cada um como, de repente, um ataque, uma crítica para magoar, para machucar, mas que possa, de repente, ser a diferença de, se você morrer amanhã, você viver a sua eternidade em sofrimento eterno, seja lá onde for que você acredite que vai ser, ou uma vida eterna com o Rei dos Reis, que às vezes a gente só pode vir a pregar na boca, mas o nosso coração está cheio de coisa ruim. Vou terminar com uma oração, eu encerro a minha palavra por aqui, vou terminar com uma oração, e nela eu vou pedir para que, de repente, você que está afastado por algum motivo, ou você que conhece a Jesus, mas tem algum receio, eu não gosto não, o povo crente é meio estranho, meio arrogante, meio cheio de si, você dê uma chance, porque fazendo parte dessa família você pode melhorá-la. Às vezes você vê ali um grupo, né, tal qual no futebol, você vê um grupo ali totalmente ruim, um grupo que não é muito coeso, e aí chega uma pessoa e muda tudo, a energia muda, o ambiente muda. De repente essa pessoa pode ser você com Deus na sua vida em primeiro lugar, Deus acima de tudo sempre, amém? Deus em primeiro lugar na sua vida, Ele pode fazer com que você se torne uma pessoa que vai fazer os ambientes que você frequenta mudar, a sua família, a sua igreja, a sua faculdade, escola, emprego, enfim, o que for. Então vou fazer uma oração. Se você sentir desejo de confessar o nome de Cristo, agora é a hora, hoje é o dia. Não estou falando para você ser membro de igreja alguma. Pode continuar assistindo nossos cultos, leia a Bíblia, peça direcionamento e discernimento do Espírito Santo, mas não deixe o Evangelho. A palavra diz que quem crê e for batizado será salvo. Você vai crer através de ouvir a palavra de Deus, que vem pela fé e que não é sua, né? A Bíblia diz que a fé não vem de nós, é um dom de Deus. Ela vem pela graça, pela magnífica graça e misericórdia do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, não se prenda à igreja, não se prenda ao estereótipo cristão para não aceitar Cristo. Cristo é amor, Cristo é totalmente diferente da cara que se vê hoje, em sua grande maioria, do que, infelizmente, se tornou a religião cristã. Então, peço que dê uma chance a Jesus, uma chance à misericórdia e ao amor implacável, inconstante, o amor implacável e constante, e
que cobre multidão de pecados, que sara enorme quantidade de feridas, né, que é um amor realmente fora do padrão, né, que é um amor que ele é inexplicável, é incondicional, né? Então, peço que você dê uma chance hoje e eu vou terminar fazendo uma oração. Peço que você repita comigo, né? Fale, mesmo que sussurre baixinho, fale eu e fale o seu nome. Aceito Jesus Cristo na minha vida como único e suficiente Salvador. Me entrego totalmente a Jesus e ao controle do Espírito Santo, todos os meus atos, por todos os dias da minha vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Pai, peço a Ti que o Senhor receba de braços abertos, pois eu creio que essa mensagem chegará no Teu alvo. Creio que essa mensagem fará o trabalho que o Teu Espírito designou para que ela fosse feita, chegue nas pessoas que o Senhor precisa que a ouçam, e que a todos que voltaram a Teus caminhos ou Te aceitaram como Salvador possam Te conhecer como o Senhor realmente é. Coloque as pessoas certas para encontrá-las, para aconselhá-las, para fazer parte da vida de cada uma. Coloque as pessoas que têm a sabedoria e têm o Espírito verdadeiro para que possa ser luz para o caminho delas, junto com toda a Tua palavra, com todo o teu discernimento, e em primeiro lugar com o Teu Espírito Santo, Pai amado. Peço a Ti, Deus, que o Senhor traga para todos nós o discernimento, para que traga para nós o incômodo que o Teu Espírito traz, Pai amado, às vezes com coisas que a gente acha que é certo e não são. Peço a Ti que o Senhor, nesse momento, abra os nossos olhos. A Bíblia diz que a gente tem que se indignar com a injustiça, que nosso coração seja capaz de se indignar com a injustiça, que nosso coração seja sensível às coisas que andam acontecendo e entender, Pai, aonde o nosso papel é necessário, Pai. Porque o Senhor não nos chamou para ficar apenas isolado dentro de templos, dentro de casas, mas o Senhor também nos chamou para atuar e fazer a diferença onde quer que a gente vá, que a gente esteja, que nós sejamos lâmpadas, sejamos imitadores teus, e o Senhor brilha, Pai. O Senhor é a luz do mundo e disse que nós também somos, que sejamos capazes de ser luz do mundo, de ser sal da terra, como o Senhor nos chamou para ser, Pai amado. Que Tua luz brilhe em nós e que nós também possamos levar essa luz para outras pessoas, que possam Te ver como o Senhor é, que possam identificar em nós o Teu amor, a Tua compaixão, Tua misericórdia, e saber que esse é o Jesus verdadeiro, que esse é o Jesus que se prega nas palavras, e que não é qualquer malabarismo, língua estranha, ou qualquer coisa sobrenatural que pode ser chamado de Jesus, mas o amor incondicional que cobre multidão de pecados, aquele amor que fez o Senhor olhar para o ladrão na cruz e o perdoá-lo de tudo que tinha feito, o amor que fez com que o Senhor perdoasse os soldados romanos que estavam lhe agredindo, Pai, que eles possam ver esse amor através da vida de cada um que está aqui nesse momento, de cada um que ouvirá essa mensagem, de todos aqueles, Pai, que vão ser tocados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, Pai amado. Espero que essa palavra tenha chegado a Ti, que tenha cumprido o propósito que o Senhor designou e que muitas almas possam encontrar o caminho da eternidade, o caminho do céu, através dela, Pai amado. Que o Senhor seja sempre glorificado, engrandecido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez neste momento, porque nós estamos ensaiando, afinal de contas, um dia, se Ele assim permitir, louvá-lo-emos na Sua presença, não da maneira com que os homens dizem que Ele é ou como acontecerá, como eu sempre digo, mas da maneira que Ele realmente é e que realmente acontecerá.
nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu corpo, enfim. Não, 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 não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu rosto, enfim. As nações andarão em tua luz e as portas jamais se fecharão, e a cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu corpo, enfim. Não haverá, não haverá. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. Fechemos nossos olhos mais uma vez para que possamos orar ao nome do Senhor. Pai, estamos na tua presença agora agradecendo por esse culto magnífico, abençoado, por esse culto glorioso, Pai, que foi aqui dirigido pelo Senhor e prestado ao Senhor ao mesmo tempo. Pai, agradecemos por essa palavra maravilhosa, cuja qual o Senhor falou conosco. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado porque o Senhor adentrou nos corações daqueles que deveria entrar, porque o Senhor sempre sabe o momento certo de ministrar uma palavra e quando deve dirigi-la e a quem deve dirigi-la.
Pai, pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, a nossa mente, para que possamos continuar em meditação profunda a esta palavra, em meditação profunda ao que o Senhor falou conosco nessa noite. Dê-nos, Pai, o discernimento para que possamos sempre compreender o seu agir, para que possamos, Pai, tentar sempre compreender o Senhor na sua essência, como o Senhor realmente é, como bem colocado pelo pastor, Pai. Que possamos, meu Deus, compreender e seguir o Senhor como o Senhor é e não como dizem que é, meu Deus, e que possamos procurar realmente a sua imagem, procurar o seu espírito, procurar a sua forma, Pai, sem as manchas colocadas pelos seres humanos. Pai, que nós possamos, Pai, mais do que ter a pecha de cristão, mais do que ter a pecha de religioso, que possamos ter a sua, meu Deus, palavra gravada na nossa alma, que possamos ter a sua marca, meu Deus, em nossos corações, de maneira interna, para que o que está dentro, meu Deus, alimente aquilo que está fora, para que nós possamos ser igreja para as pessoas, mas, meu Deus, propagando a sua palavra, propagando a semente, meu Deus, geminada em solo fértil, a semente plantada em terra boa, que sejamos terra boa para que possamos, meu Deus, exibir a planta de como é o Senhor e de não de como os homens querem que o Senhor seja, Pai, porque sabemos que o Senhor não tem obrigação nenhuma para conosco, então pedimos, derrama da tua graça e da sua compreensão, porque os seus mistérios vão além dos nossos, os seus planos vão além dos nossos. Obrigado por essa palavra e que o Senhor possa ministrar em cada coração, com cada pessoa, no individual, para que ela, meu Deus, com as suas limitações, porque nós somos sim pessoas limitadas, mas que dentro das nossas limitações o Senhor nos faça superar os limites para que possamos compreendê-lo cada vez mais e divulgarmos cada vez mais a sua palavra como ela realmente é e como ela realmente deve ser dita. Fica conosco, meu Deus, que essa noite seja uma noite abençoada, que essa semana seja uma semana abençoada e que cada pessoa onde esse culto chegou, seja pelo YouTube, seja por qualquer rede social, que cada pessoa seja tocada profundamente pelo seu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um. Que toda a igreja em uma só voz possa dizer amém. 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 E hoje, para que eu saiba que você assistiu até o final, a palavra-chave é ide. Agradeço a todos por terem assistido. Peço para que deixem o seu gostei e também para que comentem e compartilhem, principalmente aquelas pessoas que estão necessitadas da palavra de Deus. E convido a todos também para participarem do nosso culto pelo Google Meet, o link estará na descrição. Deixem nos comentários seu pedido de oração ou também, se preferirem, poderão nos enviar por e-mail. O e-mail estará em um comentário fixado. Tenham uma excelente semana e que Deus os abençoe.